Olá, professor Darry Cabral, mais uma vez aqui com você no Gramática ao Canal para uma aula número 2 do resumão da PM. Afinal, amanhã, terça-feira, sai o edital, enfim, sai o edital da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E se você está afim de fazer o concurso, 60% da prova para soldado corresponde a português e esse aqui é o resumão número 2, em que a gente continua conversando sobre orações subordinadas, só que agora a nossa conversa é sobre oração subordinada adjetiva. Vamos lá? A oração subordinada adjetiva apresenta por principal característica o fato de ela ser iniciada por um pronome relativo. Ou seja, para você dominar o assunto oração subordinada adjetiva, é muito importante que você conheça os pronomes relativos. Vamos aos exemplos. Eu vou começar mostrando para você por que a oração subordinada adjetiva recebe o nome de oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Observe o exemplo. Eu encontrei a moça que vende flores. Voltemos então ao nosso procedimento operacional padrão. Para começar a classificar o período composto, o nosso primeiro passo é sublinhar verbo. Porque, se lembra? Cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Então, vamos lá. Eu encontrei a moça que vende flores. Primeira coisa, sublinhar verbo. Verbo encontrar para cá. Verbo vender para cá. Quantas orações eu tenho? Eu tenho 2 orações. Vamos separar as orações? Só lembrando, eu separo as orações no conectivo. O conectivo ou vai ser um pronome relativo ou vai ser uma conjunção. Então, vamos lá. Encontrei a moça que vende flores. Separo as orações aqui. Eu não sei se você conhece um macete para identificar pronome relativo, mas se não conhece eu vou te explicar agora. Você identifica o pronome relativo ao encontrar um que, quem, qual, quanto, cujo ou onde, dentro de um contexto em que você possa substituir tais palavras por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ver se deu certo com o que? Eu encontrei a moça que vende flores. No lugar do que? Eu pude substituir, eu pude colocar a expressão a qual? Pude. Se eu pude colocar a expressão a qual, isso significa que o que em questão, que ele é um pronome relativo. E como eu disse, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes em que você encontrar um pronome relativo nele ou na preposição que o antecede, que não é o caso neste exemplo, nele ou na preposição que o antecede, se inicia uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá? Se esse que é um pronome relativo, eu já te disse que todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva, então aqui começou uma oração subordinada adjetiva. E a oração número 1, neste caso, será chamada de oração principal. Agora eu te pergunto, por que a oração número 2, aquela iniciada pelo pronome relativo, por que ela é uma oração subordinada adjetiva? Porque se você pegar essa oração e for trocar por uma palavra só, que transmita a mesma mensagem, a palavra será um adjetivo. Quer ver? Ó? Encontrei a moça que vende flores. Que vende flores é, por acaso, equivalente a florista? É. Que vende flores, florista, é a mesma coisa. Se são a mesma coisa, a oração
e o adjetivo é porque eles são equivalentes. Se a oração é equivalente a um adjetivo, ó, florista. Florista caracterizou a palavra moça? Encontrei a moça florista. Caracterizou. Se a palavra caracterizou a palavra moça, moça é o nome dado a um ser humano do sexo feminino, de idade pouco avançada, moça é um substantivo. Se a palavra florista caracterizou um substantivo, florista é um adjetivo. Se florista é equivalente a uma oração, a oração que vem de flores, eu posso dizer que esta oração é uma oração que se comporta como adjetivo, por isso oração subordinada adjetiva. E o que eu disse agora se aplica a todos os casos de oração subordinada adjetiva. Todas as vezes que você encontrar um pronome relativo, nele ou na preposição que o antecede, se inicia a oração subordinada adjetiva. Nós só vamos encontrar dois tipos de orações subordinadas adjetivas: as restritivas e as explicativas. Inclusive, é cobrado em concurso muito mais o entendimento da oração subordinada adjetiva do que propriamente sua classificação, mas a gente vai conversar sobre os dois agora. Te digo, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela não se separa da oração principal por vírgulas. Ao passo que a oração subordinada adjetiva explicativa, essa sim se separa obrigatoriamente da oração principal por vírgulas. Sabendo que a oração subordinada adjetiva restritiva não se separa por vírgula da principal, e a oração subordinada adjetiva explicativa se separa por vírgula da principal, eu te pergunto, a oração subordinada adjetiva que eu tenho ali no quadro, ela é restritiva ou ela é explicativa? Vamos ver? Então, primeira coisa, primeiro passo, sublinhar verbos. Verbo encontrar, verbo vender. Identifiquei a existência de duas orações. Segundo passo, separar as orações. Separo normalmente antes do conectivo. Terceiro passo, encontrei a palavra que. Pergunto se o que é substituível por o qual, a qual, os quais ou as quais. Se a resposta for positiva, e aqui foi, eu já sei que o que é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, essa oração obrigatoriamente será oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva, sem vírgulas, ou explicativa, com vírgulas. Vamos ver? Pergunto a você, houve em algum momento vírgula separando uma oração da outra? Não, não houve. Se não houve vírgula, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. E por que ela é restritiva? Porque antes de ela aparecer, quando havia no quadro somente a expressão encontrei a moça, você concorda que poderia ser uma moça que vendesse pipoca, que vendesse sorvete, que fizesse qualquer coisa? Poderia. Quando vem a segunda oração, que vem de flores, perceba que a compreensão que eu tinha da palavra moça, extensa e ampla, podendo ser uma moça que tivesse qualquer atividade, agora não pode mais. Quando apareceu o que vem de flores, eu restringi a compreensão da moça. Agora, a moça é somente aquela que vem de flores e, por essa razão, a oração subordinada adjetiva em questão, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo certo? Próximo caso, e agora eu vou dar um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, mostrando para você a diferença de sentido que existe nas duas modalidades de orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. Ok, este é o nosso exemplo. As girafas que têm o pescoço comprido alegram crianças. Como eu já disse, o primeiro passo é sublinhar verbo para identificarmos a quantidade de orações. Vamos lá? Então, as girafas que têm, o verbo ter, o pescoço comprido, alegram crianças. Quantos verbos eu encontrei? 2. Quantas orações eu tenho? 2. Agora vem o primeiro obstáculo que a oração subordinada adjetiva impõe aos estudantes. É muito comum que uma oração subordinada adjetiva corte
a oração principal ao meio. Vai ficar metade da oração principal para um lado, metade da oração principal para um outro lado e no meio a oração subordinada adjetiva. Mas se você seguir o exemplo que foi, se você seguir o macete que foi dado, você não vai ter problema. O macete que foi dado foi o seguinte: toda vez que você encontrar pronome relativo, ali começa oração subordinada adjetiva. Pergunto, existe ali no quadro algum pronome relativo? Vamos ver? Eu disse a você que pronome relativo é o que, o quem, o qual, o quanto, o cujo e o onde, dentro de um contexto em que possam ser substituídos por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ver? Encontrei um que? Encontrei um que. Pergunto, esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais? Vamos ver? As girafas, as quais têm o pescoço comprido, alegram crianças. Deu para trocar? Deu. Então eu já sei que no pronome relativo começa oração subordinada adjetiva. Você talvez ache estranho, porque você vai ver que ficou somente a expressão as girafas isolado do lado de lá. E as girafas não têm verbo, portanto não é oração. Mas calma, vamos por partes. Primeira parte, sublinha verbo. Segunda parte, identificar que o que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Deu certo? Deu. Então você já sabe que o que em questão é um pronome relativo e que ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Bom, agora veja, o que sobrou? Sobrou as girafas, que corresponde a metade da oração principal, e sobrou aqui alegram crianças, que corresponde à segunda metade da oração principal. Então, como eu disse, se acostume a isso, porque é muito comum que oração subordinada adjetiva corte oração principal ao meio. Mas não se perca, beleza? Faça exercícios e se acostume com a ideia. Continuando. Bom, oração subordinada adjetiva. Pergunta a você, você acha que sem vírgulas ficou bacana? Você acha que com vírgulas ficaria bacana? Vamos fazer uma análise? Pergunta a você, o que é que essa expressão, o que é essa frase, qual é a informação que essa frase transmite? A frase é, as girafas que têm o pescoço comprido alegram crianças. Eu te pergunto, todas as girafas alegram crianças? De acordo com a nossa frase aqui, não. De acordo com a nossa frase, como não houve vírgulas até o momento, eu estou classificando essa oração ainda como restritiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente as girafas que têm o pescoço comprido alegram as crianças. Daí eu te pergunto, é isso que quer dizer? Porque dessa forma, sendo somente as girafas que têm o pescoço comprido que alegram as crianças, a gente acabou de criar, se liga no desenho, a gente acabou de criar uma nova categoria de girafa. Isso aqui é uma girafa, beleza? A gente acabou de criar uma nova categoria de girafa. Deixa eu pintá-la de amarelinho. A gente acabou de criar uma nova categoria de girafa que não tem o pescoço comprido e que não alegra a criança. Eu te pergunto, você acha que quem escreveu essa frase tinha a intenção de criar uma subcategoria, uma subespécie de girafa? Eu acredito que não. Eu acredito que a frase que tem o pescoço comprido serviu muito mais para dar uma explicação sobre as girafas do que para fazer uma restrição. Porque pode ser que alguém que nunca tenha visto girafa não saiba como é uma girafa. Então aqui, as vírgulas, aqui ó, as girafas, vírgula, que tem o pescoço comprido, vírgula,
alegram as crianças seria a pontuação ideal. E a oração não seria restritiva. A oração deveria ser aqui explicativa. Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva que tem o pescoço comprido, dá uma característica geral das girafas. Orações subordinadas adjetivas, isoladas por vírgula, dão uma explicação que será atribuída ao seu termo antecedente, ao termo antecedente do pronome relativo, que no caso vai ser as girafas, dá uma explicação de forma geral. Todas as girafas têm o pescoço comprido. E todas as girafas alegram crianças. Essa seria a mensagem ideal. Por isso, o uso dos dois pontos. Desculpe. Por isso, o uso das duas vírgulas. Porque este isolamento, esta pausa, cria uma expectativa que precede uma explicação. Então, que tem o pescoço comprido, oração subordinada adjetiva, explicativa, obrigatoriamente explicativa. Espero que você tenha entendido o exemplo. Eu vou dar mais um exemplo agora de uma questão que caiu no último concurso do Corpo de Bombeiros aqui do estado, se não me engano, 2013. Vamos ver? Foi questão do concurso do Corpo de Bombeiros 2013, Tocantins, a seguinte expressão. Na verdade, as seguintes expressões, porque foram duas. Item número 1. Os jovens que apreciam música têm bom gosto. Não houve vírgula. Perceba que a leitura é fluida. Os jovens que apreciam música têm bom gosto. Pergunto a você. Existe aqui, neste contexto, do item número 1, alguma oração subordinada adjetiva? Vamos ver? Procedimento padrão. Verbo apreciar, verbo ter. Quantas orações eu tenho? 2. Encontrei um que? Encontrei. Vou tentar substituir esse que por os quais. Deu certo? Deu. Se deu certo, você já sabe que o que é um pronome relativo e que, como eu já disse, o pronome relativo sempre vai iniciar oração subordinada adjetiva, deixando os jovens como sendo metade da oração principal e tem bom gosto como sendo a segunda metade da oração principal. Tudo bem até aí? Agora eu te pergunto, de acordo com o item 1, todos os jovens apreciam música? Todos os jovens têm bom gosto? A gente vai fazer agora a seguinte observação. A oração subordinada adjetiva, que apreciam música, foi isolada por vírgulas? Não. Se não foi isolada por vírgulas, a oração é subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, somente tem bom gosto aqueles jovens que apreciam música. E haverá muitos jovens que não têm bom gosto por não apreciarem música. A oração é restritiva. Agora vamos para o exemplo número 2, para o item número 2. Os jovens que, vírgula, que apreciam música, vírgula, têm bom gosto. De novo, a gente vai sublinhar verbo, verbo apreciar, verbo ter. As vírgulas aqui deram uma forcinha para a gente encontrar os limites da oração, né? Que apreciam música. Esse quezinho a gente já identificou como pronome relativo. Você já sabe que todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Você já sabe que os jovens é a primeira metade da oração principal
e tem bom gosto é a segunda metade da oração principal. Ou seja, que apreciam música, oração subordinada adjetiva. Pergunto, as vírgulas presentes agora no item 2 alteraram o sentido da expressão? Os jovens que têm bom... Os jovens que apreciam música têm bom gosto. As vírgulas imprimem uma pausa e, neste caso, a pausa indica uma explicação. O que eu quero dizer no item 2 é que todos, não importa se você concorda com isso ou não, tá? O que eu quero dizer é que todos os jovens apreciam música. E, portanto, todos os jovens têm bom gosto. Havendo vírgulas isolando oração subordinada adjetiva, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E toda a informação que ela traz é atribuída ao termo antecedente do pronome relativo de forma geral, para explicar e não para restringir. É isso. Queridos amigos, há muito ainda que se falar sobre oração subordinada adjetiva, mas, como eu disse, é um resumão. Esse aqui é o nosso resumão número 2. O assunto foi ainda orações subordinadas, só que agora orações subordinadas adjetivas. Se você gostou da aula, se foi útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos que também procuram mudar de vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. É isso.